E aí, pessoal, tudo bem? Pô, vou falar o quê, pessoal? Corinthians e Flamengo. Ai, o resultado foi elástico. Ai, não sei. Cara, quem nunca chutou uma bola na vida vai falar, agora é fácil falar que o resultado era esperado. Mas é isso mesmo, pessoal. Coringão não tem elenco. Eu tô falando isso desde o final do ano passado. O pessoal falou: meu, vamos deixar do jeito que tá, né? Porque o Augusto prometeu 4 contratações, né? Porque é o seguinte, o Coringão, o que ele tem que fazer? Na janela agora, contratar mais 4 caras, 4 jogadores top para ser titular, para terminar o Campeonato Brasileiro bem. Pro ano que vem, tentar alguma coisa. Um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, até mesmo uma Libertadores. Paulistão a gente já viu que esse time aí dá para ganhar, só que estou falando no nível nacional. A gente não tem elenco. É lógico que melhorou do ano passado para cá, do ano retrasado para cá, melhorou e melhorou muito. Hoje você olha, você vê algumas opções. Só que tem jogadores que não tem como ser titular do Corinthians. Romero mesmo é um que é jogador para 15 minutos, 10 minutos, e ele só joga incrível, ele só joga como o time precisa mesmo. Como o time tá nessa aí de ganha uma, perde duas, ganha duas, perde uma, tá no mais ou menos, a gente fica com a ilusão lá que ele tem que ser titular, sabe? E ele entra e acaba não fazendo nada. É um jogador que começa o jogo, não consegue fazer nada. Então a gente precisa melhorar muito. Ontem, infelizmente, o Hugo fez uma falha, mas ele salvou o time do Corinthians. Não era para ser 4-0, era para ser aí no mínimo um 7-0, 7-1, por aí. É que o Hugo salvou mesmo o time. Fez uma grande partida, apesar da falha. Agora, Mateuzinho, você acha mesmo que um time que quer ser campeão precisa ter como titular um cara que nem Mateuzinho? André Ramalho? Pô, que saudade do Gil, né? Que saudade do Gil. O pessoal mandando ele embora e ele continua sendo um grande zagueiro, perto dos que nós temos hoje, né? Porque o Gil no auge do Coringão, o Gil arrebentava. Então é isso, pessoal. André Ramalho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Tioca, Kaká, não tem condições de jogar. Não tem condições nenhuma de ser titular do Corinthians. Vamos ser realistas. Quem já chutou uma bola sabe muito bem do que eu tô falando. Matheus Bidu, Hugo, não dá também, cara. Andileri, bom jogador. Esse aí tem que continuar a ser titular. Ranieri também, não é um cara nível do Ralf. A gente precisa de um marcador ali, sabe? Um cão de guarda ali, sabe, no meio-campo. É isso que o Dorival Júnior vai fazer. Com certeza ele vai povoar esse meio-campo, porque, com todo respeito ao tal do Orlando, ex-zagueiro do Novo Horizontino na década de 90, não tem condições. Não tem condições do cara enfrentar o Flamengo mano a mano lá com a escalação que ele teve, cara. Que ele botou pra dentro. Não tem como. Era esperado tomar um arregaço mesmo. Porque se você colocar Carrilho, Bidon, que não marca ninguém, Ranieri, que marca ali, mas não é aquele marcador nato, sabe? Ele devia ter entrado ali, sabe, já que a gente não tem cérebro, porque o Coronado não serve pra nada, né? Quem fala que esse cara joga bola ou é Nutelinha, né? Ou nunca viu o Coringão de verdade, né? Porque esse cara nunca jogou bola, pelo menos aqui. É fácil jogar na Arábia. Quero ver jogar aqui. O cara não consegue dar um passe, o cara não consegue, não tem força para driblar, ainda faz um pênalti infantil. É verdade que é um pênalti que a lá Varmengo, né? Pênalti meio mandrake, né? Se você olhar bem, não foi nada, nada, nada. Agora, devia ter entrado ali com Ranieri, com Martinez, sabe? Com Carrilho ali e jogado mais um Charles da vida, um Alex Santana pra, pra marcar ali o time do Flamengo. Pô, os caras deitaram e rolaram, meu. Os caras brincaram com a gente, colocaram o Coringão na roda, humilhante. É lógico, né, meu? As maiores torcidas do Brasil tinham que mostrar serviço. Agora,
Tem uns caras que não tem condições de jogar no Coringão, de jeito nenhum. E esses caras que eu vou citar não tem como. Mateuzinho, Félix Torres, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Hugo, Charles, Michael. Michael nunca foi jogador, Deus me livre. Michael, Rian, Giovani, Coronado. Não tem condições de jogar ali no time do Corinthians. Héctor Hernandes. Olha só, para você ter um elenco bom, quantos caras que você tinha que limar desse time aí. E não é difícil você ir para o interior, ir para algum lugar e tentar achar jogadores do mesmo nível ou melhores que esse aí, pagando bem menos. É um absurdo que esses caras ganham e não jogam nada. Olha o elenco do Flamengo, não vamos... lógico, vamos comentar também a diferença, né, de organização, né? Augusto aí, um ano, em um ano 700 milhões já aumentou a dívida do Corinthians. Isso é uma péssima administração, entendeu? Se não fosse ele também trazer esses caras aí, o Coringão ia se ferrar. Mas, pensa bem, né? Os maiores patrocínios do Brasil é do Corinthians, as maiores rendas é do Coringão, todo jogo 43 mil, que torcida maravilhosa que nós temos. Sabe? Uns falam, são bobo de torcer e ir no estádio. Não são não, ninguém sabe o que é ser corintiano. O amor é muito grande. Agora, falar a verdade, se não fosse a torcida nossa, a gente não tinha ganhado o Paulistão, não tinha feito um monte de coisa, resultados positivos dentro da arena. Nós ficamos sendo ultimamente time fraco dentro de casa, sendo pressionado pelos adversários. Você ser pressionado 5 minutos é uma coisa, você ser dominado no seu estádio, no seu campo, onde você reina, não. Tô com saudade daquele Coringão lá, que desde quando montou o estádio até esses tempos atrás aí, não perdi. Até Vitor Pereira, a gente não perdia em casa ali, até o Carille. Carille então nem se fala, né? Para mim um péssimo treinador, mas estava ganhando tudo, né? Clássico mesmo, ele não perdia. Mas a defesa ele sabia montar, né? Deus me livre, Carille novamente no Corinthians. Agora eu te falo, não tem como. Vai ter que abrir a janela. Ai, mas o Corinthians tem... Não quero saber de dívida, eu sou torcedor. Eu sou torcedor. Quero saber das contratações. Se virem para pagar. Se roubam o Corinthians, se virem para achar os culpados aí, botem tudo na cadeia e traga de volta o investimento que a torcida faz. É isso, a torcida faz a diferença. E você ficar na dependência de uma torcida maravilhosa para ganhar campeonato é vergonhoso. É vergonhoso. Então, Coringão, toma vergonha. Dorival Júnior vai ter muito trabalho, porque nós estamos sem cérebro. O Garro é um jogador, um grande jogador, mas tinha que ter um outro ali, a altura dele para substituir ou para jogar junto, sabe? Um Zico e um Sócrates, sabe? Um Renato Augusto e um Jadson. Essas duplas que sempre teve no futebol brasileiro, não tem mais. Pelo menos no Corinthians não tem. No Flamengo tem lá De La Cruz com Arrascaeta, você vê, olha a diferença. Palmeiras. Agora é o seguinte, nós perdemos para Palmeiras e Flamengo, os melhores times do Brasil. Você acha mesmo que Vitória vai ganhar da gente fácil, tal? Então assim, tem que ficar esperto, mas não desesperado. O Corinthians é mais forte que certos times aí. Então, mas é um time para chegar lá em 12º, 13º, até mesmo ali nas 10º posições ali, um pouquinho para baixo. Só. Nada de título, tal. Então, assim, o que conta mesmo é a paixão corintiana. Então é isso. Eu não quero saber de contratações. O time tem que melhorar para o ano que vem ter objetivos maiores do que o Paulistão. O Paulistão a gente reina, é nosso. Foi a época que o Paulistão era a preferência aqui do Coringão. Depois já passou a ser o brasileiro. Como começou a entender, começou a ganhar todos os brasileiros aí. Hoje é um top aí das galáxias. Então é isso, pessoal. Dorival Júnior vai ter muito trabalho, mas eu confio nele.
ele vai acertar essa defesa, mesmo com esses caras ruins aí, ele vai dar uma acertada. Não vejo muita luz no final do túnel ali para essa defesa, mas ele vai acertar essa defesinha aí, vagabunda do Corinthians. Uma porcaria de defesa, não vale nada. 80% dos jogos entrega a paçoca. Aí depois a gente tem que colocar a culpa aí nos coitados, né? Donelli, coitado do moleque. Não tem condições de ser titular do Corinthians, mas botar a culpa nele, porque a defesa é uma porcaria. Botar a culpa no Hugo, né? Porque não adianta, ele vai defender 10, mas uma ele vai falhar, não tem jeito. Então, Dorival vai acertar essa defesa ali, vai melhorar com o que tem, infelizmente, até agosto aí, entrar a janela aí, vai demorar, né? Se pro Garro voltar logo, volta só em junho, é muito tempo, tem maio ainda pela frente aí para sofrer, estamos sem cérebro, vai ajustar aquele meio campo ali, com certeza vai botar ali Ranieri, Alex Santana, vai dar um pouquinho de liberdade pro Carrilho alimentar, né, porque é o jogador mais inteligente ali do meio de campo, para alimentar Yuri Alberto e Memphis Depay, porque não tem condições de jogar sem cérebro. É um corpo andando aí só com o coração batendo. Então, é o seguinte, o Coringão vai ter que mudar no pensamento do Dorival, acertar a defesa para levar menos gols e também vai ter que torcer para a gente encontrar um meio de alimentar esse ataque. Porque é lógico, o Yuri Alberto perde 15, mas faz 2. O Memphis ali, quando não tá cansado, é jogador de meio tempo, falar a verdade, né? É jogador de meio tempo. Então, assim, mas o pouco que ele tá ali, ele já dá passe, assistência ali e faz gols. Então é o que nós temos. Precisamos ali de reforços. 2 zagueiros, um meio-campista ali, um cerebral e um atacante veloz de ponta que vai para cima. Tem umas porcaria que a gente tem até saudade. Eu tô até saudade do Adson, sabe? Pegava a bola ali pela esquerda, fazia uns estragos ali, jogava 2 partidas boas, 2 ruins. Mas você vê que nível chegamos, a que ponto chegamos. O Corinthians, como ficou pequeno o Corinthians na administração desses caras, né, meu? É realidade do país. É isso, pessoal. O vídeo de hoje foi isso, falando de Corinthians e Flamengo, onde o Coringão foi engolido, massacrado, colocado na roda pelo Flamengo e não tem comparação a administração e também o elenco. Não tem comparação. Comparar Corinthians com Palmeiras e Flamengo é uma burrice. É isso, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal. Comente, deixe seu like e vai Corinthians! Fui!